Olá, nós somos o grupo Dope e nesse vídeo iremos apresentar um trabalho prático desenvolvido para a disciplina de compiladores do curso de Ciência de Computação da UFES, ministrado pelo professor Eduardo Zambon. O grupo é formado por eu, Calvin Santos, Alan de Souza e Gabriel Wagnitz. Esse trabalho consiste em implementar um compilador de fato, e nós escolhemos para o nosso projeto compilar a linguagem fonte C, que vocês bem conhecem, para a arquitetura-alvo WebAssembly. E o que é o WebAssembly? O WebAssembly, também abreviado para WASM, é uma arquitetura de conjunto de instruções de uma máquina virtual de pilha, como a máquina virtual Java, por exemplo, a JVM. O WASM foi projetado para ser utilizado nos navegadores web como uma companhia linguagem de programação de alto nível que normalmente é utilizada para programar as páginas web, o JavaScript. O WASM permite que linguagens como C, C++ e Rust sejam compiladas para um módulo de bytecode portátil com instruções mais parecidas com aquelas implementadas pelo hardware e que podem ser executadas com desempenho maior e mais previsível entre os browsers. Uma aplicação da WebAssembly pode ser implementar a parte mais computacionalmente pesada de um jogo que roda no browser. Esse é o caso do jogo Sandspiel, que tem a parte de simulação de partículas implementada em Rust, enquanto a parte de interação com o usuário é implementada em JavaScript. Os interpretadores JavaScript expõem uma API que permite chamar funções definidas em um módulo WASM, fazendo todas as conversões necessárias automaticamente. Também é possível fazer o contrário, isto é, passar funções definidas pela linguagem Rust para serem importadas e chamadas pelo código WebAssembly. Naturalmente, também é possível utilizar o WASM com Node.js, que é um interpretador de JavaScript para o backend independente dos browsers, que é o que nós vamos fazer primariamente nesse trabalho. Claro que também seria possível utilizar o WASM com alguma biblioteca da sua linguagem de programação preferida, ou com um interpretador standalone como o WASMer, que implementa a WASI, o WebAssembly Synthesis Interface, que é uma interface que permite fazer chamadas para o SO diretamente. Bem, agora vamos falar sobre o compilador e algumas escolhas de design e desafios encontrados no processo de desenvolvimento. É importante ressaltar que, apesar do compilador ser da linguagem C para a arquitetura WebAssembly, o código do compilador em si foi escrito em C++. Isso porque permitia mais praticidade para poder tipar os nós da AST, a árvore de sintaxe abstrata, adequadamente, o que resultou na seguinte hierarquia de classes. Um exemplo do que esse design permite é que todos os nós relativos a expressões, como variáveis, valores numéricos e strings, comparações e vários outros, pertençam ao supertipo expression e tenham uma estrutura em comum. Ainda sobre tipos, decidimos resumir os tipos primitivos a apenas 4 possibilidades de implementação: void, char, integer, esse englobando os tipos short, int, long, long, com sinal e sem sinal, e um tipo real, que representa os tipos de ponto flutuante float double, bastando usar na implementação as representações correspondentes com a maior quantidade de bits. Para os vetores, nós decidimos limitar o suporte apenas aos vetores de tamanho conhecido em tempo de compilação e a funções com número fixo de argumentos, ou seja, omitimos o suporte a varargs, e também foram omitidos enums, structs e unions. Sobre nossa implementação do parser, achamos interessante notar duas questões que envolvem declarações em C. Primeiramente, descobrimos que existe na gramática de C uma ambiguidade devido à possibilidade de se definir nomes de tipo via typedef. Por exemplo, a linha seguinte pode ser interpretada como uma chamada de uma função de nome t, mas se t foi definido anteriormente como um nome de um tipo, a mesma linha vira uma declaração de uma variável de nome a, equivalente à linha abaixo. Para resolver isso, foi necessário retroalimentar o scanner com informações da tabela de símbolos, para que ele pudesse diferenciar dois tipos de token, identificadores comuns e identificadores de nomes de tipo. Mas você deve estar se perguntando, por que diabos são aceitos esses parênteses na declaração? Isso nos leva à segunda questão, que foi a dificuldade de entender a famigerada notação de declarações em C. Por Deus, o que é isso aqui? Essa bagunça toda que você está vendo se dá pelo fato de C imitar na declaração de uma variável a sintaxe que apareceria no uso dessa variável. Considere o exemplo. Para construir uma declaração de variável, começamos com o identificador, nesse caso v. Então podemos concatenar colchetes à direita para formar um declarador de vetor. O procedimento pode ser repetido para formar tipos mais complexos. Podemos também concatenar um asterisco à esquerda para formar um declarador de ponteiro, tendo essa regra menos precedência que os concatenados à direita. Parênteses podem ser naturalmente utilizados para sobrepor essa precedência. Daí vem os parênteses daquele exemplo. Então temos essa declaração equivalente. O asterisco do ponteiro foi adicionado por último, então essa é uma declaração de ponteiro, certo? Errado. Como C imita na declaração a sintaxe do uso de variável, essa variável pode ser utilizada assim. Ou seja, V é um vetor de 4 posições, que contém um vetor de 8 posições, que aí sim contém ponteiros. Quando navegamos de dentro para fora nessa expressão, na sequência em que ocorrem as reduções no parser, estamos desconstruindo os tipos compostos até chegar no tipo básico, int. Isso é exatamente o contrário do que queremos fazer no parser. Isso é, a partir do tipo base, construir os tipos compostos.
E para fazer isso, usamos uma pilha, onde são empilhados construtores dos tipos compostos à medida que as regras são reduzidas. No fim, os construtores são desempilhados e aplicados sucessivamente para formar o tipo composto. São 3 espécies de tipos compostos: ponteiros, vetores e funções, que derivam do tipo container type, que representa um tipo que tem outro tipo como base. Por exemplo, o tipo ponteiro para int asterisco, tem o tipo base int. Os tipos das funções têm como base os tipos de seus valores de retorno. O WASM é um formato binário, mas, como esperado, possui uma representação textual, o WAT, Web Assembly Text Format, que permite que seja lido e escrito por humanos, e que é o que será gerado pelo nosso compilador. O módulo WebAssembly é composto por tabelas de definições do tipo e corpo de funções, e tabelas que indicam os nomes pelos quais funções são importadas e exportadas do módulo. Para executar nossos programas WASM, escrevemos um pequeno runtime em JavaScript com funções de entrada e saída que são importadas em todos os módulos gerados pelo compilador e que, em conjunto com algumas funções WASM escritas à mão, servem de biblioteca padrão aos programas compilados. Essas funções devem ser sempre declaradas no topo dos programas para serem utilizadas. Nosso compilador espera que todo programa define uma função chamada main, como é natural em C, que é sempre exportada para o runtime e executada. Também sempre é declarado um bloco linear de memória onde ficam alocados os dados estáticos e a pilha de execução dos programas, e que também sempre é exportado para que o runtime possa acessar os dados na memória do módulo. Uma vez que tenhamos gerado o arquivo WAT, que é o objetivo deste compilador, agora podemos gerar a linguagem de máquina, que no nosso caso tem a extensão WASM. Este é um pequeno exemplo desse processo de montagem e os comandos necessários para tal, e logo em seguida, a execução do programa no terminal usando a ferramenta WABT, Web Assembly Binary Toolkit. A função println é importada do JavaScript. Entre os casos de teste que conseguimos compilar com o nosso projeto estão a versão para terminal jogável do jogo 2048 e também um autômato celular Game of Life que consegue executar no browser com um runtime modificado, que infelizmente não aceita input e por isso não consegue executar o 2048, mas você pode ver essa demonstração do Game of Life no link que está na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção.